Atos capítulo 9, versículo de 1 até o 25. Eu não vou ler o texto, mas o texto é a conversão de Paulo. Todo mundo conhece de cor esse texto, né? A palavra diz que o Paulo, antes de ser Paulo, era Saulo, antes de trocarem o nome dele, né? E ele era um camarada assim muito ferrenho, religioso. E nesse tempo ele estava muito perturbado porque o cristianismo tinha começado a crescer. Então ele estava perturbado com isso. Ele pegou cartas para o pessoal de Damasco, da sinagoga de Damasco, para ver se havia alguém que tinha desviado da religião dele, né? Que era o judaísmo, e tinha se tornado cristão. Então ele estava levando cartas no bolso para prender e levar para Jerusalém para serem julgados e serem condenados. Já tinham condenado o chefe, né? Que era Jesus. Agora então queriam pegar o resto da tribo, né? Mas alguma coisa aconteceu nessa ida. E é isso que eu quero conversar com vocês hoje. O Saulo estava andando num rumo que não era o rumo que Deus tinha pensado para ele. Antes do Saulo nascer, Deus tinha um plano para a vida dele. Mas agora ele estava num rumo diferente, totalmente diferente, um rumo de morte, um caminho de trevas, um caminho de ódio. Ele estava andando nesse caminho. Então o nosso assunto hoje é como é que Deus nos tira desse caminho e nos põe no caminho dele. Como é que Deus faz isso? Como é que Deus nos move desse caminho para outro caminho, ok? Então veja só, o rumo que nós damos para a nossa vida é a coisa mais importante da nossa existência. É a coisa mais importante. Se a gente errar o rumo, a gente erra o alvo, a gente erra tudo. A gente não chega a lugar nenhum. Então, por trás tem muita coisa errada, muitas crenças erradas na nossa mente, como tinha na mente de Paulo, aquelas crenças religiosas, né, que ao invés de ser uma religião de Deus, tinha tirado Deus da religião e se tornou uma religião de ódio. Mas a Bíblia nos mostra que tem 3 coisas capazes de nos colocar no rumo certo, aí nesse texto de Atos. A primeira coisa está escrito lá em Atos, capítulo 2, capítulo 9, versículo 3, desculpa. Versículo 3 diz assim: seguindo ele estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor. A primeira coisa que pode transformar, nos tirar desse caminho de morte que nós estamos andando e nos trazer para o caminho do Senhor, é que nós precisamos de luz do céu brilhando em torno de nós. A Bíblia diz que nós fomos criados como filhos da luz. Nós somos filhos da luz. Mas acontece que lá no Jardim do Éden, a gente se tornou filho das trevas. A gente se desviou no pecado de Adão. E aí aconteceu tudo o que vocês conhecem na história da Bíblia, né? O primeiro assassinato, o desvio, o dilúvio, todas aquelas coisas terríveis até a morte de Jesus. Mas o que é que acontece? Deus não tinha esse plano. Deus tem um plano, apesar de a gente estar andando muitas vezes nesse plano, Deus tem outro plano para nós. Agora, não pode começar na gente. Essa é a primeira coisa que nós aprendemos aí. Mas seguindo ele, aproximaram-se de Damasco, subitamente o cercou e o resplendor de luz do céu. É uma luz que não é algo que não vem da gente mesmo. Para essa mudança de rumo, nós precisamos de algo que venha de fora da gente. A gente mesmo não consegue mudar o nosso rumo, porque o nosso rumo está irremediavelmente perdido. O nosso rumo não tem como fazer um consertozinho no nosso rumo errado, não tem como tomar um paliativo, não tem como pôr um band-aid, não vai consertar nada. O nosso rumo precisa ser tirado do reino das trevas e transportado para o reino da luz. Então aí quando essa luz brilhou, o que estava acontecendo com Saulo? Saulo estava sendo retirado do reino das trevas, estava sendo transportado para o reino da luz. É isso que diz a Bíblia, lá no Novo Testamento. Ele nos tirou do reino das trevas e nos transportou para o reino da sua maravilhosa luz. Então, a primeira coisa que acontece para mudar o rumo da nossa vida é nós temos que sofrer um transporte. Agora veja só, do reino das trevas para o reino da luz. Agora veja só isso. Às vezes a gente pensa que é uma coisa assim, que não dá para entender.
Mas, na verdade, quando Jesus chegou, o reino chegou nele. E nós somos filhos do reino. A Bíblia diz que nós vivemos no reino de Deus. Mas não é uma coisa, perguntaram, quando virá o teu reino? Os discípulos perguntaram. E ele disse, não virá com visível aparência, porque o reino de Deus está dentro de vós. Então, o problema do nosso caminho errado é algo que está lá dentro de nós. É um reino de trevas que está dentro do coração do homem. É esse reino de trevas que conduz o homem por um caminho de trevas. Era esse reino que estava no coração de Saulo. Saulo vivia nesse reino. Ele era trevas por fora, porque ele estava tomado de trevas por dentro. As trevas de dentro só saíam para fora. Então ele matou o primeiro mártir cristão. Vocês sabiam que ele era o líder daquele pessoal que matou Estevão, o primeiro mártir cristão? A Bíblia diz que quando eles apedrejaram Estevão, eles deixaram as vestes do Estevão aos pés de um jovem chamado Saulo. E a Bíblia diz lá, e ele consentia com a sua morte. Ele era o líder. Por quê? Porque as trevas que estavam lá dentro vinham para fora. Mas quando ele estava indo, um belo dia, no tempo de Deus, começando com a decisão de Deus e não a decisão dele, a luz brilha ao redor dele. E só tem uma coisa capaz de vencer trevas, é a luz. Só tem uma coisa. E tem mais, onde a luz brilha, as trevas não podem ficar. Você não tem meio termo entre trevas e luz. Ou é trevas ou é luz. Então a Bíblia diz que a luz brilhou em volta dele. Uma luz, uma coisa que não começou nele, começou no coração de Deus. Foi Jesus. Ele disse, eu sou a luz do mundo. Então ele veio e brilhou em volta de Saulo. Foi assim a tua história, antes de você conhecer Jesus. Você estava irremediavelmente perdido, era filho das trevas, mas Deus brilhou a luz em redor de você e te transportou das trevas para o reino da sua maravilhosa luz. Nos transportou. Que coisa tremenda é esse transporte que Deus faz. Então foi assim com Saulo. A primeira coisa para poder mudar o rumo da nossa vida é que nós temos que sair das trevas. E as trevas têm que sair de dentro da gente. Quando as trevas saem da gente e a gente sai das trevas, então nós começamos a andar num outro caminho. E a coisa mais importante não é só a gente andar na luz, mas a luz vir lá de dentro. O que acontece lá dentro é o que comanda. Porque se você é luz, o que você vai fazer vai refletir a luz. Se é trevas, o que vai fazer vai refletir a trevas. Então a Bíblia diz que há caminhos que ao homem parece direito. Está lá nos Salmos, está lá nos Provérbios. Provérbios 16, 25. Há caminhos para o homem que parecem direito, mas o seu fim é a morte. Aquele caminho que Saulo estava andando parecia direito, mas era um caminho de morte. Morte para os outros e morte para ele. Porque todo caminho de morte acaba matando aquele que anda no caminho. Não só faz mal para os outros, mas faz mal para si mesmo, o caminho de morte. A luz do céu não depende de nós. Não depende do quanto você é bonzinho, não depende do que você fez. Porque é graça de Deus. Jesus morreu por você antes de você conhecê-lo. E agora essa luz vem soberanamente e invade você. Não tem nada a ver com o teu mérito, não tem nada a ver quanto você é bonzinho, quanto você está buscando. Tem a ver com o plano que Deus tem para as nossas vidas. Amém? Então essa luz brilha ao nosso redor e é uma luz pessoal. A Bíblia diz que estava junto com ele um pessoal que ele tinha levado para ajudar a prender os cristãos de Damasco. Mas ele foi o único que ouviu a voz e viu a luz. Ele foi o único que participou daquele acontecimento. Porque é um acontecimento pessoal. Então tem que cair a religiosidade por terra. Tem que cair um caráter que Deus não construiu. Você acha que aquele caráter de Paulo Deus tinha construído? Tudo que Deus não construiu tem que cair por terra. O caráter de Saulo não podia subsistir. Porque se subsistisse essas coisas, ele nunca poderia ser o Paulo. Deus não tinha criado o Saulo, Deus tinha criado o Paulo.
a nova criatura, o Saulo transformado. O Saulo, depois do encontro, é isso que Deus tinha visto na eternidade para a vida dele. Então, estava caindo aquele caráter que Deus não formou. Deus não tinha construído aquele caráter. Outra coisa que estava caindo por terra, ele tinha cartas no bolso e estava indo com uma missão. Não era uma missão de Deus. Saulo caindo por terra, estava caindo a missão dele por terra. Então, sabe, amados, não tem como acontecer uma mudança sem a primeira coisa, uma luz que brilha do céu, soberana, envolver a gente e tirar as trevas do coração da gente. Depois, a segunda coisa, não tem como nós mudarmos de caminho se não houver uma queda, se Deus não destruir o velho. A Bíblia diz: não se põe vinho novo em odres velhos. Não pode, não tem como, porque o vinho vai fermentar e vai destruir o odre. Não consegue, o vinho novo é Jesus. Amém? Então, tem que cair por terra. Tem que cair por terra esse caráter que Deus não fez, essa religiosidade que Deus não fez. Tem que cair por terra essa missão que Deus não deu. Deus não deu essa missão. Aquela missão que o Saulo estava levando cartas, não era de Deus. Aquela era uma missão do inferno. Mas como, pastor, era uma missão do inferno? Simples. Se não veio de Deus, veio da onde? Se era contra Deus, veio da onde? Porque aquilo era contra Deus. Então aquilo tem que cair nas nossas vidas, amados. Quando Deus quer mudar o nosso destino, Ele tem que, primeiro, brilhar a luz, depois fazer a gente cair por terra, para destruir tudo o que Ele não construiu. Tudo que Ele não construiu tem que ser destruído. Então estava destruindo ali muita coisa. Sabe o que acontece? O Saulo estava construindo para ele um destino de perseguidor da igreja. Ele estava construindo esse destino, não era um destino que Deus tinha construído para ele. Deus não tinha construído isso para ele. Agora, quando o Saulo cai, esse destino que não era de Deus para ele, está caindo. Meus amados, na nossa vida, isso tem duas aplicações. Tem aplicação para quando a gente ainda não era cristão, e isso acontece, uma luz brilha, a gente cai por terra. Isso quer dizer, é o tempo em que a gente vai nascer de novo, mas também tem uma outra aplicação, para nós que já nascemos de novo, que a luz já brilhou, que já caímos por terra, porque muitas vezes, sabe o que acontece? Nós caímos por terra, mas depois nos levantamos e continuamos. Foi isso que os judeus fizeram no tempo de Jesus. A Bíblia diz que quando Jesus morreu, o véu do santuário se rasgou de alto a baixo, porque se abriu um novo e vivo caminho através do véu, diz a Bíblia. Sabe o que os judeus fizeram? Foram lá e costuraram o véu. E deixaram lá e continuaram tudo. Então, às vezes, o véu já foi rasgado na nossa vida, mas nós, de alguma forma, ficamos querendo costurar o véu e andar no velho. Andar com coisas que são trevas. Andar com coisas que são do homem velho. Nós não podemos mais, porque nós somos novas criaturas. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Então, essa é a nossa realidade. Mas nós podemos ainda conseguir andar nisso, ao invés de ficar para o chão. Sabe qual é o melhor lugar para a gente? É aos pés de Jesus, prostrado aos pés dele. Não há lugar melhor que estar aos pés de Jesus, que está por terra. Porque quando nós estamos por terra é que nós estamos espiritualmente em pé. Amém? Agora, olha só, tem uma outra terceira coisa que tem que acontecer. Diz assim que ele caiu por terra, mas depois ele ouviu uma voz. São três coisas para a gente mudar de caminho. Pum, pum, para tirar a gente do caminho anterior. E essas coisas se referem a quando a gente nasce de novo e a gente começa a andar num novo caminho. Primeira coisa, uma luz do céu. Segunda coisa, nós temos que cair por terra. E terceira coisa, tem que haver uma voz. Sabe por que tem que haver uma voz? Porque sem voz de Deus, nós ficamos andando na voz dos outros,
na voz do mundo, na voz da sociedade, na voz do que autoridades que não são de Deus pensam. Esse era exatamente o caso de Saulo. O que é que o Saulo estava fazendo? Andando na voz dos judeus que estavam lá em Jerusalém. Andando na voz dos sumos sacerdotes que não tinham a Deus. Ele estava andando nessa voz. Mas nós temos que começar a andar numa outra voz. E quando nós nascemos de novo, então nós começamos a ouvir uma outra voz. Tem até um versículo na Bíblia, lá no Velho Testamento, que eu gosto muito, que diz que quando a gente estiver meio confuso, a gente vai ouvir uma voz atrás da nossa orelha dizendo: esse é o caminho, andai nele. É a voz do Espírito Santo. É a voz do Espírito Santo. Nós temos uma voz nova para seguir, uma voz do céu. Então, nós temos que ouvir essa terceira coisa, a voz do céu. Uma voz soberana. Uma voz desconhecida, muitas vezes. Paulo nunca tinha ouvido aquela voz, ele perguntou: quem é? Eu não conheço essa voz. Mas Jesus diz quanto a você e a mim: o bom pastor conhece as suas ovelhas e as suas ovelhas o conhecem. Eles reconhecem a voz do seu pastor, do nosso grande pastor que é Jesus. Reconhecem a voz. Mas o Saulo disse: quem é, Senhor? Ele não conhecia a voz. Era uma voz desconhecida. Agora veja uma outra coisa interessante aqui sobre ele, no versículo 4 ainda. Era uma voz que declara o tipo de relacionamento que ele estava tendo com essa voz. Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele falou: olha, você está pensando que você está perseguindo o pessoal meu, mas você está me perseguindo. Porque todas as vezes que alguém que tem a mim vivendo dentro deles é perseguido, eu estou sendo perseguido. Todas as vezes que alguém está abençoando alguém que tem a mim vivendo neles, está abençoando a mim. Não é isso que diz a Bíblia? Que até um copo d'água, se você der em nome de Jesus, se Jesus estiver dando, você está abençoando. Não está escrito lá no livro de Mateus? Tive preso, não fostes ver. Daí Jesus diz para as ovelhas: eu estive preso e visitaste. Daí eles perguntam: mas quando? Daí Jesus diz: cada vez que você fez para um desses pequenininhos, estava fazendo para mim. Então é a voz, é uma voz que a gente tem que ter bem conhecido para não andar contra essa voz. Porque era o que estava acontecendo com Saulo. Por que me persegue? Um relacionamento, você tem que ter um relacionamento com essa voz, com o Senhor dessa voz. Uma voz que responde claramente uma pergunta. Qual era a pergunta? Quem és tu, Senhor? Ele não sabia quem era. E Jesus não enrola para responder. Ele diz: eu sou Jesus a quem você persegue. Se ele só dissesse: eu sou Jesus, o Saulo dizia: você é Jesus. Mas não era simplesmente Jesus. Era o Jesus que ele estava perseguindo. Eu sou Jesus a quem tu persegues. Eu fico imaginando como é que o Saulo ficou quando ele descobriu que ele estava perseguindo esse camarada soberano, essa luz que brilhou, que botou ele por terra, que falou com ele. Eu fico imaginando como é que estava ele nesse ponto da história. Imagine você. Nunca pensou que estava perseguindo Jesus. Ele pensou que Jesus tinha saído. Mataram, crucificaram, puseram no túmulo. E aí correu a história de que Jesus não tinha ressuscitado, tinham roubado o cadáver dele. Você sabe que na história é isso que disseram, né? Eles subornaram alguns dos guardas para dizerem que os cristãos tinham ido lá e roubado o cadáver de Jesus do túmulo, para negar a ressurreição. E agora, de repente, o Saulo tem um encontro com esse Jesus vivo que ele perseguia. Então, nós precisamos dessa voz, porque é essa voz que nos dá rumo. Não tem como termos rumo sem a voz de Deus, dizendo esse é o caminho. Então estava aqui o Saulo, nesse negócio estranho da vida dele. Eu sou quem tu persegue. Uma voz que dá direção sem perguntar opinião. Irmãos, nós vivemos num tempo em que tem um lado bom do tempo, mas tem um lado muito mau. Sabe por quê? Porque nós estamos vivendo um tempo em que a verdade é relativa.
cada um tem a verdade. Não, essa é a minha verdade. Pode não ser verdade para você, mas essa é a minha verdade. Ora, gente, verdade só pode ser uma, senão não é verdade. Não existe relativização da verdade. Às vezes, nós estamos vivendo um relativismo. É verdade, é meia verdade. Não existe como viver. Então, Jesus disse para ele, sem perguntar para ele, o que você gostaria de fazer agora, Saulo? Talvez se fosse nos nossos dias hoje, né, e a gente fosse nós, naquele lugar de Jesus, nós perguntaríamos, então, Saulo, sou esse que você está perseguindo. E aí a gente perguntaria, e agora, o que você gostaria de fazer? Não é o que gostaria de fazer, é o que deve fazer. É o que tem que fazer, é o que precisa fazer. Há uma soberania que às vezes a gente não quer aceitar. Há uma soberania que às vezes a gente não quer aceitar. E é a falta de aceitação disso que nos coloca em problemas. Porque nos coloca fora da voz. Porque essa voz é uma voz soberana. Veja como é que funciona aí. Está escrito aí no versículo 5. Quem é Senhor Jesus? 5. Quem és tu, Senhor? Ele disse, eu sou Jesus a quem persegues. Versículo 6. Mas eu sou Jesus a quem persegues. Mas é uma conjunção que coordena as coisas. Mas levanta-te e entra na cidade, e lá te será dito o que tens que te cumpre fazer. Mas levanta-te. Não tem uma pergunta, sabe por quê? Quem sabe melhor do seu destino, do meu destino, do que aquele que criou nosso destino? Imagina se for perguntar para a gente vai bagunçar o destino. Então, quando Deus quer nos pôr no destino, Ele nos põe, mas Ele nos põe de maneira soberana para continuar sendo soberano. Às vezes, nós estamos vivendo um cristianismo que a gente pensa que a gente pode decidir o que a gente quer. Ah, não, isso eu quero. Ah, aquilo eu não quero. Isso eu gosto, aquilo eu não gosto. Mas desde quando é por gostar ou não gostar? Já pensou se Jesus fosse andar nesse padrão? Jesus desistiu desse padrão do gosto, não gosto. Ele teve que sacrificar. Vocês lembram quando ele estava no Getsemane fazendo oração? Ele disse, Pai, verdadeiramente eu não quero ir para a cruz. Eu nunca pequei, Pai. Em outras palavras, eu nunca cometi pecado nenhum. Agora eu vou na cruz, o pecado de todo mundo vai ser jogado sobre mim, e eu vou ser visto como um pecador, e o Senhor vai se afastar de mim. Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. Ele não queria. Mas, todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. Há uma soberania, amados, que a gente tenta, hoje em dia, deixar melhor. Nós tivemos aqui a Festa das Nações. E nós tivemos aqui, realmente, um tempo difícil para decidir onde nós íamos fazer a última parte, se aqui dentro ou se lá fora. E por um tempo nós tivemos arrumando para fazer essa dança que foi feita aqui, tudo lá fora. Eu quero dizer para vocês por quê. Sabe por quê? Porque teve gente visitante que veio e daí saiu reclamando, disseram, nós viemos aqui para uma festa para comer e depois botaram a gente lá dentro da igreja. E eu não sei bem o que foi que aconteceu, alguma coisa aconteceu que mudaram de ideia no meio do caminho e fizemos tudo aqui. E foi a melhor coisa que fizemos. Alguém aí ouviu a voz de Deus, glória a Deus, que o povo aqui ouve a voz de Deus. A gente faz os planos, mas no fim a gente acaba ouvindo a voz de Deus e fazendo o que é de Deus. Mas veja, eu só estou dando esse exemplo, não como julgamento de ninguém, mas só para você ver como é que as coisas funcionam nos nossos dias. Nós queremos nos amoldar as pessoas ao que o povo pensa. Não desagradar as pessoas. Aonde é que estamos? Que coisa que está acontecendo com a gente? Está acontecendo o que acontecia com Saulo. Está faltando essa voz soberana.
E glória a Deus, que aqui a gente ouve essa voz soberana e acaba fazendo o que tem que fazer. A gente pode ficar assim, meio aqui, meio ali, porque o mundo faz a gente ficar assim, né? A gente pensa, será que é isso? Será que não vamos ser muito rude com as pessoas que não conhecem? Mas, gente, e aí? Como é que nós vamos fazer? Vamos obedecer? A Bíblia diz, o profeta Samuel dizendo para Saul, melhor é obedecer do que sacrificar. Melhor é obedecer do que sacrificar. Então estava aí Paulo, ou Saulo, antes de ser Paulo, né? Estava aí nesse dilema. Mas então ele diz, entra lá nessa cidade. Agora eu quero terminar essa palavra dessa manhã, né? Dizendo o seguinte, o que acontece depois da luz, da queda e da voz? Aí a vida cristã. O que acontece depois da luz, da queda e da voz? O que tem que acontecer? Como é que a nossa vida tem que se tornar depois disso? O que é que tem que acontecer com você, comigo, com a igreja toda, com nós todos? Primeira coisa, versículo 6. Mas levanta-te, entra na cidade onde te dirão o que fazer. Imagine, o camarada tinha toda no bolso as cartas. Ele era a autoridade, mas agora vão dizer para você o que fazer. Nós temos que entender que nós estamos andando nessa voz do senhorio. O senhorio de Jesus tem que operar em nós. Ele é Senhor. Nós hoje queremos dizer que Jesus é Senhor, mas para nós ser Senhor não está significando muita coisa. Sabe? Nós dizemos Jesus é o Senhor, mas às vezes é uma mentira lavada. Porque quem está sendo Senhor somos nós mesmos. Nós dizemos que Jesus é o Senhor, mas na hora de andar na vida cristã, nós andamos como o melhor serve para a gente. Como é melhor para mim. Se é um Senhor, não tem opção. E sabe, às vezes nós ficamos pensando, porque muitas vezes nós fomos feridos e nós deixamos as nossas feridas nos levarem. Porque nós, por causa das feridas que tivemos no passado, nós temos dificuldade de confiar. Nós não conseguimos nem confiar que Deus tem o melhor para nós. E por isso não conseguimos estabelecê-lo como Senhor da nossa vida. Por isso ficamos lutando contra Ele. Não conseguimos estabelecê-lo como Senhor. Ficamos lutando contra Ele. Então, o senhorio de Jesus, amados, nós já tivemos na luz, nós já tivemos por terra e nós já tivemos a voz. Fomos transportados do reino das trevas para o reino da luz. E agora? Agora é o seguinte, temos que começar a deixar Jesus ser soberano nas nossas vidas. Obedecer. E aí, Jesus fala, mas levanta-te. E sabe o que o Saulo fez? Se levantou. E aí ele estava cego. Ele se deixou guiar. Amados, isso é o melhor exemplo do que tem que ser a vida cristã. Nós se levantamos debaixo de uma voz soberana que fala com a gente. E nós começamos a nos deixar ser guiados. Se eu fosse dizer para vocês, se vocês me perguntassem, não estão perguntando, né? E dizem que a coisa mais chata que tem é responder pergunta que não está sendo feita. É a coisa mais horrível que tem, né? Mas eu vou fazer a pergunta. Pastor João, qual a coisa mais difícil do seu ministério? É dirigir ovelha que não quer ser dirigida. É tentar levar alguém para um lado que não quer ir. Entendeu? Esse é o maior problema. É andar com aquele tipo lá do meu tempo, lá no interior, em que aquelas mulas desobedientes que levavam a carga, elas empacavam. E aí se sentavam e não tinham que tirasse. Eu vi isso acontecendo com meu pai quando era criança. Ele tinha mula que puxava milho da roça dele, que ele fazia. E eu vi, ele tinha uma mula lá que era só Jesus da causa. Ela empacava, sentava e não tinha que tirar o cargueiro, arrumar um outro animal para pôr e ela levantava quando queria. Então, muitas vezes é isso que está nos acontecendo. O senhorio, a dependência.
tem que começar a ser aprendida. Amados, não pense que a gente vai... Deixa eu dizer isso para vocês de outra maneira, para ficar mais claro. Esse caminho da vida cristã é um caminho que eu e vocês e ninguém andou nele antes. É como a Bíblia diz lá no Velho Testamento. Porque esse caminho que vocês vão passar, nunca passaram antes. Então é um caminho que tem que ser aprendido. Agora, sabe, eu sou formado na educação, é minha área a educação. E na educação a gente aprende uma coisa que a gente nunca consegue ensinar para alguém. É a pessoa que aprende. E aqui nos Estados Unidos tem um outro ditadozinho que diz a mesma coisa, que você pode levar o teu cavalo na beira da água, mas fazer ele beber, nunca, ele bebe se quiser. Eu posso tentar ensinar o que eu quiser, mas se não houver vontade de aprender, não ensino para ninguém, porque é a pessoa que aprende. Eu posso abrir a oportunidade, facilitar uma oportunidade, mas se não quiser, não tem jeito. É a pessoa que aprende. Então, o cristianismo, a vida cristã de santificação, na andada desse caminho, do novo caminho, é um caminho de aprendizado. Então, olha só, senhoria de Jesus tem que começar a operar. A dependência tem que começar a ser aprendida. Você imagine Saulo agora ter que ser pego pela mão e ser levado para dentro da cidade, sem saber para onde estava indo, porque estava cego. Sabe por que Jesus deixou Saulo cego? Porque senão ele não se deixaria levar. Duvido. Ele nunca tinha se deixado levar antes. Então, às vezes, Jesus tem que chegar em umas condições extremas. E às vezes ele chega com a gente. Mas às vezes a gente não vê essa condição. Então Jesus chegou nessa condição extrema com Saulo, para poder fazer ele aprender. Versículo 9. Veja que coisa interessante o versículo 9. Esteve 3 dias sem ver, durante os quais nada comeu nem bebeu. A voz dizia, vá para lá, que vai ser dito para o que você vai fazer. Aí ele vai. Aí passa o primeiro dia, ninguém diz nada. Segundo dia, ninguém diz nada. Terceiro dia, ninguém diz nada. Adivinha o que ele está sendo ensinado? Esperar. Paciência. Domínio próprio. Ele está sendo ensinado as coisas da vida cristã, que você não aprende de outra maneira sem praticar. Então ele está lá 3 dias, ele está sendo ensinado. E, amados, esse é o negócio que tem que ser aprendido. Mas ele também está aprendendo uma outra coisa lá, sabe o quê? A esperança. A voz disse que alguém vai vir aqui dizer para mim o que tem que fazer. Então, eu vou esperar. Às vezes, desapareceu a esperança. Nós somos esse povo hoje que quer tudo pronto. É o fast food, é a nossa geração de fast food. A gente chega lá e se demorar muito, a gente reclama. Você passa aqui, pega o pedidozinho, você passa lá na janela, paga, na próxima pega o teu negócio e vai embora. Não sai nem do carro. É a geração que a gente está vivendo. E a gente não sabe o quanto isso influencia a gente. Porque a gente vai aprendendo a viver sem esperar, sem esperança. A gente vai matando a esperança. Então o Saulo estava lá aprendendo esperança. A esperança começa a ser vivida. Agora veja o versículo 11, que diz aí, ó. O versículo 9 diz que ele não comeu nem bebeu. Portanto, estava jejuando. Versículo 11. Então o Senhor lhe ordenou, dispõe, vai à rua que se chama Direita, e na casa de Judas, procura por Saulo, apelidado Tarso, porque ele está orando. Jejum e oração. Nesse caminho novo, o que eu e você temos que aprender, para podermos viver o destino de Deus, sair, trocar de rumo, viver o rumo certo, é uma coisa, gente, jejum e oração. Eu às vezes fico meio desesperado, eu tenho que ser honesto com vocês. Eu fico meio desesperado com o que os irmãos pensam sobre a oração. Ninguém hoje em dia
crê que oração é o que a Bíblia diz que é. Oração está caindo de moda. Eu vejo nos nossos cultos de oração aqui, não estou dizendo isso para reclamar com ninguém ou para usar um chicotão aí com ninguém, não estou dizendo isso. Mas como é que a gente vê as coisas? Pelas expressões do que acontece no dia a dia. Sabe, tem uma coisa muito importante que se chama oração comunitária. Quando 2 ou mais se reunirem em meu nome. Daí a gente diz assim, né, pastor, mas eu oro o dia todo, pastor. Eu ponho louvor no carro, eu vou orando. Amém, aleluia. Mas é a oração comunitária e o corpo no qual você é parte. Que às vezes está uma palavra para você na boca de alguém. Mas você perde. Às vezes, Jesus equipou alguém para fazer aquela oração que você precisa. Mas você não está lá. Não está junto. Então, o jejum e a oração é parte desse novo caminho. Jesus muda o nosso caminho, muda o nosso destino. Jejum e oração é parte do nosso destino. Você foi criado para jejuar e orar. Está escrito na palavra e é uma ordem. Tem coisa que é opcional, mas essa não, é uma ordem. Vigiai e orai. Veja o tempo dos verbos. É uma ordem. Não é algo que eu posso dizer, sim, não. Então, jejum e oração começam a ser aprendidas. Agora veja o versículo 15 e o 16, que coisa interessante. É Jesus falando com o Ananias, ok? Que ia orar sobre o Paulo. Mas o Senhor disse para o Ananias, que disse, eu não vou lá no Saulo, ele tem carta para me prender, eu vou lá cutucar o leão com vara curta? Não vou. Aí Jesus disse, mas o Senhor lhe disse, vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel. E eu lhes mostrarei o quanto importa sofrer pelo meu nome. Talvez aí o Ananias se animou, né? Quando ouviu isso. Ele vai sofrer pelo nome de Jesus. Mas veja o que está dizendo aí o texto. O destino dele começa a ser revelado. E primeiro foi revelado para Ananias, nem para ele. Deus revelou para Ananias. Porque muitas vezes a liberação do destino nosso está na mão de alguém. A liberação do destino de Ananias estava na mão de Saulo, estava na mão de Ananias. Jesus nasceu com um destino. A liberação do destino de Jesus estava na mão de João Batista. Davi nasceu com destino. A liberação do destino de Davi estava na mão de Samuel. Eliseu nasceu com destino. A liberação do destino de Eliseu estava na mão de Elias. E assim você pode ir pela Bíblia toda. Porque nós somos um corpo e Deus honra o que Ele fez. Talvez a liberação do teu destino está na mão de alguém. Por isso que precisa o corpo. Então começa a ser conhecido. Começa a ser conhecido. O destino começa a ser revelado. Versículo 10, 11, 17, 18. A provisão de Deus começa a ser experimentada. Veja o versículo 10. Havia um discípulo chamado Ananias. Disse o Senhor Ananias, ele diz aqui, a provisão muitas vezes da tua vida é uma pessoa. Deus vai levantar uma pessoa como provisão dele para a tua vida. Às vezes nós não entendemos isso. Provisão de Deus não é só coisas, são pessoas. Eu quando penso nisso, penso quantas pessoas foram provisão na minha vida. Quando Deus estava trabalhando lá no início da minha vida cristã. Quantas pessoas passaram por minha vida? Foram a provisão de Deus. Versículo 11. Então o Senhor fala, o Senhor ordena, dispõe-te e vai. Se Deus pôr a provisão na mão de alguém, você vai dizer, Senhor, e se essa pessoa não é fiel? Não, Deus põe a provisão e Deus vai dar uma ordem.
dispõe-te e vai. Não fique com medo de que você vai perder a tua provisão. Você não pega se não quiser, mas que ela vai chegar em você, vai. Versículo 17. Então Ananias foi, entrando, impôs as mãos sobre ele, dizendo: Saulo, irmão, o Senhor me enviou, a saber, o próprio Jesus, que até apareceu no caminho por onde vinhas, para que recupere a vista e fique cheio do Espírito Santo. Agora era a habilitação para ele fazer o que ele tinha que fazer. Até então ele vinha fazendo pela autoridade dos sacerdotes, do sumo sacerdote. Agora é pela autoridade do Espírito Santo. Mudou. Vocês estão entendendo que coisa tremenda é isso? Gente, se eu já não preguei umas 20 vezes nesse texto, eu não peguei nada na minha vida. Estou 40 e tantos anos pregando. Mas quando eu estava orando e lendo, perguntando ao Senhor o que eu deveria pregar hoje, o Senhor falou comigo nesse texto. Eu nunca tinha visto nesse sentido. E eu estou fazendo um sermão para vocês textual. Não tem nada que eu estou dizendo aqui que eu não estou citando versículo, não esteja na linha da história. Veja que coisa interessante, como é que funciona isso. Então, o verdadeiro destino da gente, a provisão de Deus começa a ser experimentada, a provisão da cura, a provisão do recebimento do Espírito Santo. Mas às vezes nós não experimentamos isso. Irmãos, eu quero fazer uma confissão aqui para vocês. Eu posso confessar. Se Jesus sabe quem são vocês, para não saber. Quando eu era mais jovem, eu era presbiteriano, e bem tradicional. E aí me ensinaram lá, alguém lá, um boboca lá, pastor, me ensinou, e ele dizia para mim: você tome cuidado com esse pessoal aí, como é que, não é renovado, é pentecostal, porque eles têm uma doença chamada experiencite. Eles baseiam tudo na experiência. E eu fui crescendo com essa ideia maligna na minha cabeça, que a gente não tem que experimentar o que Deus tem, que isso é uma doença chamada experiencite. Até que Deus limpou a minha mente e fez um trabalho de arrancar do meu coração isso. Porque eu tinha, vamos dar um testemunho, lá vem a doença. Eu cresci com isso, mas Deus arrancou da minha vida. Porque se a gente não experimentar o que Deus tem para a gente, amados, a gente não está completo. Porque a nossa experiência com Deus tem que ser viva, real, um a um com Deus. Nós temos que experimentar o que Ele tem para a gente. Ele começa a experimentar a provisão de Deus, do Espírito Santo, de alguém, Deus levantando. Ele começa a experimentar todas essas coisas. Veja o versículo 18. Imediatamente ele caíram dos olhos como que umas escamas, tornou a ver. A seguir levantou-se e foi batizado. Gente, a provisão do batismo. Sabe o que é o batismo? Talvez você não saiba o que é batismo. Mas o batismo é um selo que sela você, dizendo publicamente que você é propriedade do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Cada vez que eu batizo alguém, quando eu vou batizar, eu ensino isso. Eu digo: olha, quando eu estou te batizando e eu disser eu te batizo em nome de, estou querendo dizer que você pertence para Ele. Você é a propriedade do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E esse é um ato visível, porque é para o céu, o inferno, gente, a terra, ver isso. É um testemunho. É você dizendo: eu pertenço. E você então está sendo selado. Se você for ler no Apocalipse, vinha um anjo para fazer uma destruição. Aí um outro anjo se levanta e diz: não destrói, até selarmos nas frontes os servos do Deus vivo. Há um selo. E o Saulo foi batizado. Ele já tinha sido circuncidado, que era o batismo antigamente, como Jesus foi circuncidado, no 8º dia. Ele era da mesma igreja. E estava perseguindo o Senhor da igreja dele. E agora ele se levanta. A provisão tem que ser experimentada.
Agora veja o versículo 29, aliás, 19 e 20. Versículo 19 e 20, estamos terminando. Não acredito. Já estamos terminando. 19 e 20. E depois de ter se alimentado, sentiu-se fortalecido, permaneceu em Damasco alguns dias com os discípulos. O teu lugar é no meio dos discípulos. Mudou de grupo. Era dos fariseus, dos saduceus, daquele povo lá. Agora você anda com os discípulos. Ficou algum tempo com os discípulos. Agora veja o versículo 20. E logo pregava. E o teu ministério, amados, tem que começar a ser vivenciado. Deus te levantou para um ministério. Qual é o teu ministério? E a Bíblia diz, e o Saulo logo começou a pregar. Veja, ele tinha ido num seminário anteriormente, que era aos pés dos mestres da época. Ele foi educado aos pés de um camarada chamado Gamaliel, o cara melhor de Bíblia da sua época. Mas tudo aquilo, antes de conhecer Jesus, estava como que morto na vida dele. Depois, quando ele conheceu Jesus, nasceu de novo, aquilo foi avivado e começou a vir à tona. E se você continuar lendo, vai dizer, mas... E o Saulo provava que Jesus era. E aí dizem, mas de onde vem isso? Veio o Espírito Santo fazendo vir aquelas coisas que tem lá, para você poder fazer o teu ministério. Você é chamado para um ministério. Você foi chamado para servir. E eu quero terminar com essas 3 perguntinhas aqui. Se você fosse falar do seu encontro com Jesus, em que a luz brilhou ao teu redor, como foi que você teve esse encontro? Se você perguntar para mim, eu posso dar o meu testemunho. Temos que pensar nisso. Temos que trazer à mente as coisas que dão esperança. A outra perguntinha aqui. Quais as coisas dos 2 itens que já estão... Quais as coisas dos 2 itens que já estão por terra e quais ainda estão de pé? Ok, o que é que ainda está de pé? Eu caí por terra, eu fui invadido pela luz, mas qual 2 itens desses do passado que ainda estão de pé? Tem que derrubar, tem que cair por terra, tem que identificar, não pode deixar de pé. E finalmente a última. Quais as coisas do item 3, letra E, que eu estou vivendo e quais ainda não estou? Está vivendo a soberania de Deus? Está vivendo dentro da soberania? Você está vivendo o senhorio, a dependência, a esperança, o jejum e a oração? Está vendo o seu destino ser revelado? A provisão de Deus está experimentando? A comunhão e o teu ministério entrando em ação? Você está nisso?